Então tá, olá pessoal, meu nome é Eduardo, sou médico e um entusiasta da ciência. E eu estou aqui com outro convidado hoje, e nós dois juntos vamos estar embasando mais um assunto novo aqui no canal. Hoje eu estou com o Jimenez Rodrigues de Souza. Ele é farmacêutico, doutor em farmacologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, e atualmente ele trabalha como pesquisador no Texas Biomedical Device Center, da Universidade do Texas em Dallas. Então, muito obrigado, Jimenez, por ter aceito aí o meu convite. Eu fico muito honrado de poder gravar um vídeo contigo. Acho que vai ser bem legal a nossa conversa hoje. Bacana, bacana, Eduardo. Obrigado pelo convite, cara. Acho que esse trabalho que você está fazendo serve não só para te colocar dados e informação, né, na sua cabeça, na sua carreira como médico, mas também para informar o pessoal, né, informar o público em geral. Acho que isso a gente precisa bastante disso, né, especialmente no momento que a gente está vivendo, de uma força muito forte em colocar descrédito na ciência. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, obrigado. Como vocês já puderam ver ali no ambiente em que o Jimenez está gravando o vídeo, ele está no local de trabalho dele. Eu achei isso muito bacana, não estava esperando. Então, conta aí um pouco pra gente, Jimenez. Tu trabalha aí todos os dias nesse laboratório? Com o que tu trabalha? O que é a tua pesquisa? Cara, eu, assim, talvez seja melhor colocar um pouco dentro de contexto, né? Apesar de eu ter uma formação como farmacêutico e ter estudado durante a minha graduação o funcionamento dos fármacos e fisiologia, anatomia humana, eu acabei entrando de cabeça na pesquisa em si, né? Eu acabei me apaixonando por contar as coisas, por medir as coisas, e especialmente medir o resultado, né, o efeito que uma medicação causa, né? Ou uma droga causa no corpo. E acabei me direcionando para o efeito dessas substâncias no cérebro. Então, eu terminei minha graduação e eu descobri essa vocação por contar, por medir, por quantificar o efeito das coisas durante um estágio no final da minha graduação, que eu fiz no hospital, né, no ambiente hospitalar. E acabei entrando no mestrado e fazendo um doutorado em Florianópolis, né, na Universidade Federal de Santa Catarina, na área de farmacologia, que essencialmente é o estudo, né, da maneira como os fármacos agem no nosso corpo. O dia a dia de uma pessoa que faz pesquisa, em geral, né, envolve ou né, trabalho em laboratório em si, né, que a gente chama de trabalho mais de bancada, né, de desenvolvimento de coisas e entendimento de como as coisas funcionam, uma situação in vitro, né, ou dentro de uma sala com os animais e observando o efeito das drogas, né. Então, é isso que eu faço aqui. Nesse estágio da minha carreira, eu tenho feito bem menos experimento e coordenado mais experimentos, né? Inclusive, o Eduardo foi um dos meus pupilos quando ele veio para cá há 2, 3 anos atrás, né? Logo que eu cheguei aqui. Eu fui contratado aqui basicamente porque eu tinha bastante experiência com animais de laboratório, né? De estudo de mecanismos de funcionamento do cérebro e mecanismos de efeito de drogas no cérebro, estudando como que os animais se comportavam em relação à administração de substâncias, né, desses animais. Hoje a gente tem aqui diferentes salas de experimento, né? Eu estou aqui numa sala que é basicamente onde a gente conduz os ensaios mais moleculares, assim, né, para entender a interação entre uma droga e uma célula, digamos assim, ou o efeito que um determinado agente terapêutico causa numa célula. Quando eu digo droga, a gente usa o termo droga genericamente para se referir a fármacos no laboratório. E os meus alunos basicamente tocam os experimentos, né, nas salas que são separadas. Então, dentro dessas salas são salas onde a gente tem equipamentos de teste, né, para basicamente avaliar o comportamento dos animais quando eles recebem um determinado tratamento. Então, dentro dessas salas, a gente tem digamos assim, um aparato bastante diferente, né? A gente não tem vidrarias, como vocês estão vendo aqui, a gente tem basicamente uma caixa experimental que é usada num teste específico para esses animais, ou para os animais que estão sendo testados, né?
Então, o dia a dia, assim, agora a pandemia tem, obviamente, tratado todo mundo, todo pesquisador, de uma forma um pouco bruta, né? O pesquisador depende de estar no laboratório, e muita gente não pode estar no laboratório por questões óbvias, né, em relação à pandemia. Eu tenho um pouco de privilégio, porque eu coordeno as coisas aqui, então a gente tem um acesso ao laboratório, né? Então, é justamente por isso que eu estou aqui dentro do laboratório nesse momento, mas eu diria que 50% da força de trabalho não está no laboratório, agora está trabalhando em casa, escrevendo os artigos, publicando os dados que foram obtidos ao longo dos anos anteriores, na pandemia e tal. Entendi. E aí no laboratório o foco, né, é a neurobiologia da memória, né? E eu acho muito interessante porque a maioria das vezes a gente tende a associar pesquisa com memória, né? Deve ser algum problema de memória que a pessoa está interessada, né? Por exemplo, uma demência, Alzheimer, né? Mas o laboratório de vocês trabalha com estresse pós-traumático. Então, conta aí pra gente qual que é essa relação. É verdade, Eduardo. A memória é uma coisa bem, é uma questão bem complexa, né, de ser estudado no cérebro, porque em algumas patologias, né, como algumas que você mencionou, há um declínio da memória, né? No nosso caso em específico é exatamente o oposto, né? A gente os indivíduos que desenvolvem o estresse pós-traumático, eles têm uma memória muito forte em relação ao trauma. Então, o nosso objetivo na nossa pesquisa é entender formas para que eu possa atenuar aquelas memórias, né, para que elas não sejam evocadas de forma constante e acabem trazendo problemas para o indivíduo, né? Então, aqui no laboratório, a gente foca em testes em animais, né, onde a gente pode buscar mais informações sobre potenciais terapias para atenuar os sintomas ou buscar potenciais formas de atenuar ou de melhorar a vida, né, de quem que sofre com problemas de memória aversiva, que é o caso das pessoas com estresse pós-traumático. Entendi. E uma coisa assim que para mim, talvez antes de estudar essas coisas aí, de poder ter o privilégio de fazer um estágio nesse laboratório, é que memórias, né, medo, né, que os pacientes que têm estresse pós-traumático têm daquela experiência que eles sofreram, né, lembranças, parecem coisas assim tão abstratas pra gente, não parece uma coisa que tu consegue medir muito, né? E, ao mesmo tempo, o foco do laboratório é a neurociência, né? É tu realmente estudar o cérebro, né, dos animais, nesses estudos com animais, e medir moléculas, fazer testes e produzir dados muito matemáticos, muito objetivos, assim, e como é que é feita isso? Como é que tu chega de coisas que aparentemente são super abstratas para uma ciência que busca, né, ser um pouco mais precisa, mais objetiva? Como é que é essa? Parece meio contraditório isso, como é que funciona? Essa é uma boa pergunta. A gente parte do princípio de que para entender o cérebro humano, a gente precisa entender primeiro o cérebro dos animais, né? Como é que os animais funcionam, porque eles são as nossas ferramentas iniciais de teste. Então, a maioria das pessoas que trabalha com pesquisa, nesse caso a gente chama de pesquisa pré-clínica, né, que é a pesquisa que é feita antes de se tornar algo que é testado em humanos, a maioria das pessoas que trabalham em ciência acaba desenvolvendo, acaba tendo que se tornar um pouco mais entendida da psicologia nos animais, né, entender o comportamento dos animais. Alguns chamam isso de bases que são da etologia, né, onde você entende como funciona o comportamento dos animais na natureza e tenta recriar as situações em laboratório onde os animais possam expressar um determinado comportamento. Então, no meu caso específico, né, a gente estuda como os animais expressam medo, né, para poder investigar o efeito dos tratamentos que a gente busca desenvolver. Para isso, a gente tem testes no laboratório, né, onde a gente, digamos assim, permite que o animal explore um determinado aparato, uma determinada caixa. E a gente, com já um conhecimento vasto na literatura sobre comportamentos animais, a gente consegue medir
o quanto de medo o animal está exibindo, o quanto de comportamentos que a gente chama de tipo ansiedade ou depressão, enfim. É uma lista longa de comportamentos que a gente atribui aos animais como sendo um correlato, né, humano que eles expressam. Então, a gente compartilha não só né, condições genéticas com animais de laboratório, especialmente os mamíferos que a gente usa, mas também uma série de comportamentos. Então, né, assim como uma pessoa que desenvolveu uma psicopatologia, nesse caso, o estresse pós-traumático, evita lugares e situações que possam lembrá-las né, do trauma. Os animais, quando eles se deparam com alguma coisa que é potencialmente perigosa, eles também exibem umas respostas bem semelhantes, né, de evitação. Eles não vão a lugares, né, digamos assim, um aparato que a gente usa, possam lembrar alguma coisa aversiva, ou eles exibem respostas mais robustas, às vezes, que também são respostas que o homem exibe, por exemplo, de fuga ou de luta, né, quando não tem uma condição de escape, né, o animal acaba atacando ou ele congela, né? São coisas que os animais exibem que tem um correlato muito importante no homem, especialmente porque a gente compartilha não só alguns genes, né, não só muitos genes, mas como também toda a organização do cérebro, né, é bastante semelhante. Pode parecer um pouco complexo, né, tentar colocar para alguém de que o cérebro de um roedor é muito parecido com o cérebro de um humano, mas a ciência já demonstrou que em diversos aspectos são muito semelhantes. A gente pode estudar não só a fisiologia do cérebro, né, a neurobiologia, né, do funcionamento do cérebro, mas também a fisiologia geral né, do corpo. Então, no nosso caso, a gente estuda exatamente, tenta entender exatamente como funciona o cérebro durante uma resposta de medo do animal, que é evocada após o animal passar por uma situação de estresse. Mas, em geral, laboratórios estudam fisiologia, papel dos hormônios, enfim, o que você imaginar que foi desenvolvido para uso humano foi um dia testado num animal de laboratório, e eu diria que talvez 99,9999% das vezes foi testado num camundongo ou num rato, né, antes de chegar no homem. É muito importante, assim, essa noção, assim, né, da importância do estudo com animais, né? E eu acho que esse tipo de esforço, assim, principalmente em áreas, assim, como a psiquiatria, né, que é a área clínica, né, que trata desse transtorno que vocês se dedicam para estudar, né, que é o estresse pós-traumático, em que, ainda assim, clinicamente, eu vejo que os diagnósticos, né, classificar, né, o que o sofrimento que uma pessoa pode apresentar, ele é primariamente baseado na experiência que a pessoa está tendo e tentar encaixar a experiência dela, os sintomas dela, em alguma entidade clínica que a gente chama, né, dar um nome para aquela experiência que ela está tendo e a partir do que a gente sabe que como que aquelas pessoas que têm esse nome, né, esse diagnóstico que a gente dá para elas, a partir do que a gente sabe que acontece com elas na média, né, como é que elas respondem a um determinado tratamento, um determinado remédio, a gente tenta tratar elas, tenta melhorar a vida delas, né? Mas eu acho que essa metodologia de se basear nos sintomas, nos relatos da pessoa, primariamente, né, que é o que a gente faz hoje em dia clinicamente, eu acho que isso tem muitas limitações, né? E eu acho que os esforços desse tipo de pesquisa que o teu laboratório faz, de tentar realmente entender no nível celular, né, no cérebro e tentar caracterizar em mais detalhes, né, como é que esses transtornos funcionam, são que faltam, né, para a gente no futuro, quem sabe, ter o que a gente chama de uma medicina mais de precisão, né, de saber exatamente quais partes do cérebro e como que essas partes estão funcionando mal, digamos assim, para essas pessoas sentirem esse sofrimento, né? Não sei se ficou muito claro o que eu quis dizer, mas... Não, eu acho que você tá correto. É um assunto importante, né? Assim, há uma série, talvez você já tenha passado por isso durante, né, a sua carreira.
Eu acompanho, assim, talvez não tão de perto, mas as discussões do ponto de vista da psiquiatria, né, e as tentativas de aprimoramento, digamos, de diagnóstico e de tratamento, e uma discussão de que, especialmente os tratamentos para psicopatologias, precisam ser mais individualizados, porque é muito fácil, do ponto de vista organizacional, ter as coisas encaixadas em blocos, né? A gente tende a fazer isso, não só a nossa espécie faz isso, mas outras espécies faz isso, de dar nome às coisas e colocar todo mundo no mesmo saco, né? E a gente sabe que as pessoas podem ter comorbidades, as pessoas têm histórico de vida diferentes e, no fim das contas, quando as pessoas desenvolvem um transtorno, né, elas desenvolvem uma série de sintomas que tentam ser encaixados dentro de um manual, que é para facilitar a vida, provavelmente, né, de quem faz o diagnóstico dos médicos. Mas a gente sabe que precisa ser isso. Essa discussão tem vindo à tona nos últimos 10 anos, talvez até mais, mas e tem ganhado força. Eu acho que é extremamente importante, né, tentar... isso, na verdade, ajuda a desestigmatizar os problemas, né, da mente que acometem muitas das pessoas. Ao mesmo tempo, a pesquisa pré-clínica, né, em laboratório, a gente tem discutido diversas formas de melhor caracterizar tudo que a gente vê no laboratório. Então, sob essa ótica, a gente tem integrado bastante coisas, né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui no nosso laboratório, pessoas que têm um conhecimento, digamos, de farmacologia, de entendimento do mecanismo de ação dos fármacos, de neurofisiologia. Eu gosto muito, né, do estudo do comportamento dos animais, mas eu não tenho conhecimento, por exemplo, de bioengenharia. Isso eu adquiri alguma coisa ao longo dos 4 anos quase 5 anos que eu estou aqui em Dallas, nesse centro de pesquisa da universidade. Mas algumas coisas não são possíveis se você não tiver um grupo colaborativo integrado de pessoas com diferentes backgrounds, né, de pessoas com diferentes áreas de diferentes áreas de conhecimento. Então, hoje em dia a gente coleta muitos dados do que acontece, nos nossos testes. A gente tem testes que são, digamos assim, automatizados, né? Você, inclusive, trabalhou no desenvolvimento com a gente, quando você chegou aqui, de uma caixa que a gente buscava ter uma menor influência do observador, né? Da pessoa que está conduzindo o experimento para diminuir, né, o impacto ou qualquer viés que isso possa acontecer. A gente sabe que o olho humano é talvez a pior forma de evidência para qualquer coisa. Então, obviamente, tem uma máquina para fazer a contagem, né, a medição das coisas que acontecem durante o teste é fundamental. Isso, obviamente, só pode ser feito com a ajuda de engenheiros. Modelos matemáticos têm sido colocados em prática cada vez mais, né, e se integrado às neurociências. Não passa um congresso que eu vá que não tenha alguém que chame muita atenção por ter um conhecimento não só de neurociência, mas também de matemática, né, de entendimento de como usar a matemática e os modelos, né, modelagem para entender e para melhor caracterizar as coisas que a gente vê em laboratório. Isso, o resultado dessa integração, né, desse papel multidisciplinar, né, da integração dessas coisas, que vai certamente nos levar a um avanço mais rápido no desenvolvimento de novas terapias, né? Eu acho que talvez o ponto central das discussões futuras vai ser a integração ainda maior da clínica com a pré-clínica, né? O que se encontra, o que se entende do comportamento do homem, né, do humano, e como é que isso pode ser traduzido de um experimento animal para o comportamento do homem, né? Então, eu acho que essa parte, esse tópico em específico ainda é um pouco complicado, assim, há um pouco de distanciamento, especialmente do pessoal da clínica, né, e que geralmente acaba buscando mais informações dos estudos pré-clínicos em laboratório quando falta algum conhecimento, obviamente, no homem, né. Eu acho que isso, assim, a gente tem evoluído bastante, né, avançado bastante nessas questões de entendimento do que acontece na clínica, o que acontece na pré-clínica, né, o que acontece no laboratório, o que acontece na prática clínica.
ainda há muito que se buscar e integrar, mas eu acho que isso vai ser fundamental para o desenvolvimento de novas terapias e obviamente, para que as pessoas tenham respostas mais rápidas às terapias e possam atingir, digamos, cura, se é que é possível curar muitas das coisas, mas que possam ter uma vida normal após um determinado tratamento. Muito legal as coisas que tu falou, Rimendes. E já que tu mencionou dos experimentos aí comportamentais dos roedores lá que a gente trabalhava, queria que tu comentasse, assim, desse um exemplo de um experimento comportamental, assim, que é feito aí. Esse que tu tá falando, se eu não me engano, se eu me lembro, é o M-Maze, pode ser? Sim, é o Amazing. Se tu puder comentar ele ou de repente outro experimento comportamental e explicar assim qual que é o objetivo dele assim em linhas gerais e quais os tipos de cuidados que tu tem que ter para não ter assim alguma coisa que pode estar influenciando naquele resultado do experimento e por que que é importante tu tomar esse cuidado, por que que o teu trabalho vai ficar com uma qualidade melhor depois, por que que essas coisas são importantes? Ok, é importante. Talvez você tenha que me lembrar ao final da minha resposta, eu esqueci de responder alguma coisa, tá? Tudo bem. Então, assim, primeiro, eu acho que é importante contextualizar, eu acho, né, legal essa pergunta, contextualizar o que a gente faz aqui, né, especialmente em relação ao estudo de potenciais alternativas para tratar o estresse pós-traumático. Então, assim, o estresse pós-traumático, para quem não conhece exatamente o que é essa doença, né, ele talvez seja a única doença em psiquiatria que a gente saiba a causa. A gente sabe onde começou, porque teve um trauma, né? A gente não entende exatamente como ela desenvolve ainda, né? Por que ela desenvolve de maneiras tão diferentes, porque ela é tão complexa. Todos os estudos que são feitos em humanos acabam indicando uma variabilidade enorme de coisas que influenciam no desenvolvimento dessa doença. Mas uma coisa é certa, houve um trauma, né? Ela só desenvolve após um trauma. Então, desse ponto de vista, é relativamente mais simples estudar, né? Alguma coisa precisa ser simples para a gente estudar nessa doença, né? Para a gente começar. Então, no laboratório, o que a gente faz é assim, expor os animais, né? No meu caso específico, ratos e camundongos, eu trabalhei bastante com ratos quando eu estava em São Paulo, na Federal de São Carlos, e aqui particularmente com ratos. Mas os dois animais exibem mais ou menos o mesmo, tem mais ou menos o mesmo perfil comportamental para a gente estudar. O que a gente faz, em geral, é assim, expor o animal a uma situação que ele vai lembrar de alguma coisa ruim, que ele não gosta, e que depois ele vai expressar o comportamento digamos assim, que a gente atribui como sendo comportamento de aversão, né? A gente cada vez menos tem colocado nomes de coisas humanas para os animais, porque a gente não tem exatamente um entendimento de como o animal está pensando, né? A gente fala de aversão. Quando eu falo de aversão, a gente fala o que seria medo, né, para a gente, do homem. Então, nessa situação, você pode associar, digamos, um som, um cheiro, uma luz, qualquer coisa que, né, estímulo sensorial dentro de uma caixa com alguma coisa que o animal não gosta. Então, no nosso laboratório, a gente coloca, né, a gente tem caixas que a gente chama de caixas de condicionamento, né, onde o animal é exposto a um determinado estímulo. No nosso caso aqui, um dos estímulos mais simples é um som, né, pode ser um som complexo, um tom, né, digamos, um bip. E ao final desse som, o animal está numa caixa com algumas barrinhas de aço inoxidável que estão ligadas a um gerador de choque. Obviamente, esse choque não é forte o suficiente para causar nenhuma lesão no animal. Mas é basicamente como aquele choque daquela geladeira velha que a gente tinha em casa, sabe? Quando você tem um choque de estática. Ele não causa nenhuma lesão, mas ele incomoda. E quando você faz alguns pareamentos, digamos assim, apresentação do som com um choque no final, por algumas vezes repetidas, o animal começa a associar que o som vai causar alguma coisa que ele não gosta. Obviamente, todas essas coisas são aprovadas por comitê de ética, a gente precisa discutir toda essa questão ética antes de executar esses experimentos, mas eles são fundamentais para a gente entender como funciona o cérebro. Então, depois que esses animais adquirem uma resposta que a gente chama de aversão ou de medo, né, você coloca o animal na mesma caixa ou numa outra caixa, numa outra situação qualquer, eu posso fazer isso de diferentes formas,
Mas basicamente o que a gente faz é apresentar o estímulo que precedia, digamos assim, o choque. Então eu apresento o som, ou apresento um cheiro, ou apresento uma luz, e o animal vai lembrar, opa, o som está aqui, quer dizer que eu vou tomar um choque daqui a pouco. Então o animal acaba exibindo uma resposta que, dependendo da situação experimental, é de congelamento, né? Ele exibe uma imobilidade contínua, ou esquiva, ou ele foge, se ele tiver num aparato onde ele possa fugir, né, para algum outro compartimento da caixa. Então, a resposta, apesar de ser bem simples, ela é um modelo bem característico do que acontece num paciente com estresse pós-traumático, né? Um paciente com estresse pós-traumático, digamos, um veterano de guerra, que foi exposto a uma explosão, e aquele cheiro digamos, de combustível, né, acaba se associando àquele momento. Então, o indivíduo volta, né, para casa, depois, enfim, um tempo no combate, e a cada vez que ele vai ao posto de gasolina, ele sente o cheiro do diesel, e aquilo acaba lembrando ele daquela situação traumática que ele passou. E aí ele acaba ou exibindo aquela resposta de ansiedade, né, que é característica das pessoas que têm estresse pós-traumático, ou ele foge dali, ele não volta mais naquele posto de gasolina, ou ele acaba não indo mais abastecer o carro, pede para alguém fazer isso para ele. Então, assim, a gente consegue, digamos assim, modelar, né, o que acontece no homem de uma maneira bem simplística no laboratório com o rato, sem precisar causar um estresse severo no animal, obviamente. Quando você veio para cá, a gente estava desenvolvendo um modelo que a gente pudesse fazer toda essa medição de forma automática, né, automatizada, digamos assim. Então a gente colocava o animal depois que o animal passava por essa situação de associar que o som precedia o choque, né? A gente colocava o animal numa situação onde ele precisava alternar. Ele, na verdade, aprendia que nessa nova caixa, né? Muito antes de passar pelo, digamos assim, o trauma, ele precisava ir de um lado da caixa, colocar o focinho numa espécie de receptáculo com um sensor, e ele recebia um pelletzinho de comida, de açúcar, que eles adoram. E a gente fazia um treino onde, obviamente, o animal precisava ir de um lado para o outro. Ele não podia pegar sempre do mesmo lado. Ele precisava alternar os lados. E aí, com isso, a gente conseguia uma resposta consistente de o animal indo de um lado para o outro dentro da caixa durante um determinado período de tempo, digamos, de 30 minutos. Pois bem, depois que o animal passava pelo trauma, quando ele era exposto nessa caixa, onde ele precisava alternar, a gente, de forma automática, apresentava o som que lembrava a memória, que lembrava o trauma. E ao apresentar o som, o animal exibe aquela resposta característica de medo, né? Nesse caso, era a interrupção do comportamento. Então, ele estava indo de um lado para o outro na caixa, se divertindo e recebendo o açúcar, né? A sua recompensa, e aí, de repente, aparecia o som. E ao aparecer o som, ele para. Ele para e diz, opa, será que eu vou receber o choque aqui de novo? E aí a gente quantificava isso né, de maneira sequencial por vários dias e tal. Por isso que justamente a gente precisava de bastante ajuda, né, do pessoal de doação, você chegou aqui bem nesse período, para treinar os animais, para que eles, né, aprendessem a tarefa que eles tinham que executar, e depois para a gente testar os animais. Então, com isso, a gente pode avaliar quanto tempo leva, né, quantas exposições aquele mesmo som eu preciso fazer para o animal para que ele passe a parar de exibir aquela resposta, né? E isso é mais ou menos, digamos assim, não seria o esquecimento, mas seria a extinção daquela resposta de medo que o animal exibe, né? Então, essa seria o processo natural, né? Quando você expõe o animal várias e várias vezes ao mesmo estímulo, sem que venha o choque, ele começa a entender, bom, não vem mais, né? Só que isso leva um tempo. E, obviamente, varia de acordo com quão intenso foi o trauma que o animal, né, passou, né? A situação pelo que o animal passou. Então, com isso, a gente cria uma curva, né? Criava uma curva de aprendizagem de extinção, que a gente chama. Então, o animal precisava ir de um lado para o outro na caixa, e ele fazia isso em 10 segundos. Quando ele recebia o som, né, quando ele era apresentado o som, ele parava, né, congelava por alguns minutos.
E aí eu consigo traçar uma curva, né? Quantos sons eu preciso apresentar para o animal, né, para que aqueles 2, 3 minutos de resposta de congelamento, né, de mobilidade, caia para 10 segundos, que era a performance do animal anteriormente. Isso leva vários dias. O que isso permitiu que a gente fizesse, que a gente vem fazendo, é estudar, né, o papel de uma potencial terapia para fazer com que esse processo de aprendizagem, de que não há mais nada, né, que possa causar medo para o animal, seja mais rápido e mais eficiente. Então, assim, essas duas curvas a gente compara, né? Então, qual é a porcentagem de melhora na performance do animal de não ter mais medo, né? Da aquisição dessa aprendizagem de extinção. E com isso a gente pode atribuir o efeito de uma substância, ou de uma droga, ou de uma terapia, né, que possa ser utilizada no homem para aumentar, né, a resposta dos pacientes, digamos assim, a uma terapia particular, né, específica, digamos assim, para transtorno de estresse pós-traumático. Então, só para colocar dentro do ponto de vista clínico, né, o que isso representa, o transtorno de estresse pós-traumático, ele é geralmente tratado com terapia cognitivo-comportamental, né, as terapias que envolvem, né, uma espécie de reprocessamento né, pelo indivíduo para reinterpretar que o trauma não está mais presente, né, são as memórias estão ali, mas o trauma não está mais ali, né. Então, como é que eu faço, né? Como é que é geralmente feita a terapia para essas pessoas? A gente sabe que que a terapia mais estudadas e cientificamente, digamos assim, com eficácia comprovada, são para o transtorno de estresse pós-traumático em específico, a terapia de exposição, né? Prolongada. Há dois tipos, mas elas focam essencialmente na mesma coisa. O paciente vai até o escritório, né? Do terapeuta, Terapeuta. Uhum. e lá ele gradativamente vai expondo ao paciente ou vai fazendo que o paciente relembre aquelas memórias dentro daquele ambiente controlado e aos poucos o paciente vai reaprendendo, né, que o trauma não está mais aqui, que aquilo são memórias, e essa reaprendizagem, que a gente chama de extinção, ela acaba se sobrepondo ao trauma anterior e inibindo, né, ou impedindo que o medo volte, ou a ansiedade volte, enfim. Isso, assim, é uma maneira bem simplista de explicar como isso funciona. O problema é que essas terapias, apesar de elas terem uma eficácia comprovada na população em geral, cerca de 20 a 30% das pessoas ainda não respondem à terapia, né? Terapia comportamental, ou a terapia de exposição. E esse número é um pouco mais alto, né, em algumas subpopulações, como, por exemplo, a população de militares e tal, de ex-combatentes. Então, o que a gente busca com nossa pesquisa aqui é essencialmente desenvolver uma estratégia terapêutica para que essa terapia seja mais eficiente. Como é que eu posso fazer para que aquela memória que o indivíduo tem, né, sendo formada no escritório com o terapeuta, possa ser adquirida mais rápido e de maneira mais robusta, para que ele responda à terapia e passe, né, a desenvolver estratégias futuras para não ter mais medo, né, não ter mais problemas com essas memórias que acabam sendo debilitantes. Então, assim, a gente basicamente tenta entender a psicopatologia, entender qual é a terapia que está colocada em prática e como é que eu posso testar potenciais alvos no laboratório, criando um modelo onde o animal exibe mais ou menos uma mesma resposta que o homem exibe, tanto ao trauma quanto à terapia que a gente precisa também, de certa forma, modelar no laboratório. Se eu não estou enganado, a tua segunda pergunta era quais eram Os cuidados. digamos, os obstáculos, os desafios que a gente tem no dia a dia. Assim, a gente tenta fazer as coisas, né? A gente tem protocolos, assim, eu estou simplificando tudo, mas de certa forma muito complicado, muito complexo. Manter as coisas do ponto de vista técnico o mais padrão possível, né? Então, digamos assim, você vai executar um experimento onde você apresenta um som e o choque para o animal, depois lá na frente você vai fazer a terapia, onde você apresenta só o som e administra uma determinada substância para o animal, para ver se aquilo melhora a memória. Só que quando o animal está exibindo a resposta, eu não posso ter barulho na sala, né? Obviamente que a gente sabe que
o cérebro, né, a questão atencional é muito importante em alterar a maneira como que o indivíduo está se comportando, né? Então, assim, eu estou aqui falando com você, se de repente aparece um som alto do lado de fora, obviamente eu vou virar para ver o que que é, eu vou, né, vai interromper minha linha de pensamento e tal. Mas a mesma coisa acontece nos animais quando a gente está testando eles. Então, a gente precisa controlar uma série de variáveis ambientais para que o experimento seja conduzido da forma mais eficiente possível, para que não haja variabilidade no experimento, que não seja uma variabilidade que a gente está tentando colocar, né? Então, a gente já tem as variáveis que são, digamos, a dose da substância que eu injetei, ou o tipo de substância que eu injetei, mas eu não quero que o ambiente também seja uma variável para alguns dos animais e não seja para outros. Então, a gente controla isso bastante, né? Todos os experimentos, você lembra, a gente está fazendo uma sala com, né, o som bastante atenuado, com, né, geralmente com poucas pessoas dentro da sala, talvez uma ou duas pessoas, dependendo do tipo de situação. Cheiros, né, o pessoal que trabalha, a gente trabalha em laboratório com comportamento animal, geralmente não usa perfume, usa um desodorante sem cheiro, shampoo, especialmente né, as meninas que têm cabelo longo, acabam não lavando o cabelo, digamos assim, antes de ir para o laboratório, porque aquilo chama atenção. Então, o animal está ali, né, sendo testado, e de repente um cheiro novo entra no ambiente, ele certamente vai interromper o que ele está fazendo para prestar atenção naquele novo estímulo que está na sala, né? Seja um cheiro, seja um som, seja uma luz, a vibração. Os animais roedores são muito bons de perceber vibrações, né? Inclusive, eles são muito bons de perceber a diferença da pressão atmosférica. Então, às vezes, tem, obviamente, algumas variáveis a gente não consegue controlar, por exemplo, quando vai chover, né? Esses animais, eles têm uma capacidade de percepção de mudanças ambientais muito aguçada, né? Então, se está vindo uma tempestade, obviamente, se eles estivessem na natureza, eles estariam se escondendo, né? Apesar de não estar ouvindo barulho, não estar sentindo a chuva. Então, essas coisas, assim, já tem... A gente se baseia não só nas nossas, digamos, percepções sobre o que deveria ser o ideal, mas, obviamente, em estudos anteriores que comprovam que som causa... né, um barulho pode causar uma interferência no teu experimento, uma série de condições que podem interferir no teu experimento, e a gente se baseia na literatura, a gente se baseia em estudos anteriores, e se não há estudos anteriores, a gente obviamente vai conduzir esses estudos para eliminar qualquer possível variável para que o experimento possa ser o mais limpo possível e nos dar a resposta exata que a gente está procurando, né? Então, assim, isso não é feito para buscar uma resposta positiva, mas é para buscar a resposta correta, né? Então, a gente certamente toma cuidado, cada laboratório tem as suas rotinas, né? E algumas coisas são colocadas em prática de forma de um procedimento, digamos assim, operacional padrão, como é feito, digamos, até num hospital, né? Ou numa indústria farmacêutica, mas a gente também tem essas coisas no laboratório e elas são, digamos assim, sempre seguidas à risca para que a gente tenha sempre o melhor resultado. Tá certo, foi muito legal poder ouvir isso de ti, ouvir as tuas explicações, acho que ficou muito claro. E é sempre bom, assim, a gente manter viva essa noção de que ciência não é só o Covid, quando precisa de vacina, que a gente está na pandemia, né, essa urgência toda, né, que é super importante, mas que esses processos, essas práticas de pesquisa, né, para todos esses esforços, eles são feitos todos os dias em um monte de laboratórios que estudam um monte de coisas diferentes que as pessoas às vezes nem conhecem que existe, né? Então é muito legal ter essa oportunidade de divulgar, né, esse projeto muito legal aí de vocês do laboratório. E muito obrigado pela tua presença e por aceitar o convite mais uma vez. Fiquei muito feliz de falar contigo, Jimenez, e até a próxima. Espero que a gente possa gravar mais vídeos aqui no futuro juntos. Pode ser, sem dúvida, Eduardo. Obrigado pelo convite, cara. De novo, bom trabalho que você está fazendo aí. Acho que você está no caminho certo para se tornar um grande profissional em breve. A gente vai ver você tratando os pacientes e fazendo vídeos para educar a população geral. Tá Um abraço. certo. Muito obrigado. Abraço.